Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Foca no Enem para você que está na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você já sabe, aqui estão as dicas mais importantes para quem enfrenta essa maratona de provas. Lembrando que as provas já começam amanhã. Serão 2 finais de semana. Amanhã serão as provas de linguagens e códigos, ciências humanas, além da redação. E no outro domingo, as provas serão de ciências da natureza e matemática. Conteúdos que nós vamos estudar hoje. Então, vamos deixar de papo, não vamos mais perder tempo. A gente começa estudando Química e para essa aula eu convido agora o professor Jorge Negri, do Over Colégio e Curso. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem com os nossos telespectadores? Tudo ótimo. Ó, eu confesso que eu não vou nem fazer a prova, mas eu já estou assim, nessa ansiedade, né? Aquela ansiedade que sempre dá no aluno, né? Que está aí se preparando para essa maratona de provas. Afinal, é uma preparação intensa, né? Basicamente o ano inteiro para esse dia, né, professor? E o complicado é que é um ano que define a vida, né? Exatamente. Ele vai ter que definir ali o que ele vai ser para frente, ou pelo menos tentar, né? Mas com muita calma, eles se prepararam, a coisa vai dar certo, né? Deus ajuda a quem se ajuda. Então fique à vontade aqui, sinta-se em sala de aula, professor. Muito obrigado. Boa aula. Obrigado. Aí, galera, a questão é a seguinte, a gente está aqui para discutir algo que é enorme, que é o programa de Química. Então, o programa de Química é um programa que no Enem ele é muito bem distribuído, então a gente tem que entender essa distribuição. Hoje eu vou focar no assunto recorrente nas provas anteriores. O quê? Deslocamento de equilíbrio, a questão de chuva ácida, efeito estufa, meio ambiente, a questão de temperatura influenciando no meio, como isso ocorre? Então, eu gostaria que vocês analisassem comigo, de bate-pronto aqui, uma questão que vai te lembrar conceitos. Lembra do princípio da fuga ante a força de Le Chatelier? Aquele princípio básico que diz para a gente o seguinte: aplicado uma força ao sistema, esse se desloca no sentido contrário a essa força, visando a reequilibrar esse sistema. Então, a questão que nós temos aqui, ela vai em cima desse texto, desse contexto. Na química ambiental, particularmente no controle da ocorrência da chuva ácida, tem particular importância as reações entre os gases monóxido de nitrogênio, NO, e oxigênio, O2, para originar o dióxido de nitrogênio, NO2. O qual se combina com a água e forma o ácido nítrico, segundo as reações assim equacionadas. Primeiro ponto, pessoal, o ponto é o seguinte, eu quero que vocês se liguem nisso. Eu tenho quantas equações? Duas. Na primeira, você tem, o óxido de nitrogênio reagindo com o oxigênio, produzindo o dióxido de nitrogênio e indicando uma exotermia, indicando o quê? Uma liberação de calor, tá? Em seguida, reação consecutiva. Veja, observa, o NO2 foi produzido e vai ser o reagente da 2. Então, na hora em que tu tens o produto de uma sendo reagente da outra, essas reações são combinadas. A segunda vai começar a ocorrer a partir da hora em que a primeira já está em desenvolvimento. Então, a primeira influencia na segunda. Se liga nisso, tá? Então, aí ele diz 3NO2 mais 1 H2O, produzindo 2HNO3 mais 1 NO. Olha que a questão está muito clara, tá? Ele me deu duas equações e diz, vamos ver o que vai acontecer nessas duas equações combinadas. Então, quando essas reações ocorrem em um recipiente fechado, analisando os fatores considerados, injeção de O2, primeiro fator, injeção de O2, olha onde é que o O2 está, tá? Elevação da pressão, redução da temperatura, redução da pressão e elevação da temperatura. Veja, ele está dizendo que vai pedir a você para analisar 5 fatores. Eu disse 5 fatores. Analisa um a um, senão você se perde. Olha, típico de Enem, não? Uma questão completamente textual, né? Então, continua. Indique aquele ou aqueles que atuando sobre o equilíbrio 1, tá?
tende a reduzir a produção de ácido nítrico no equilíbrio 2. Então, presta muita atenção no que vai fazer. Olha só, o que a gente quer? Ele chamou a atenção aqui em cima, ó, química ambiental, as reações entre os gases monóxido de nitrogênio e oxigênio para originar o dióxido de nitrogênio, o qual se combina com a água, formando ácido nítrico. Meu problema, ácido nítrico. Por que ácido nítrico é meu problema, gente? Porque na química do ambiente, esse ácido é um ácido forte. Ele vai tender a baixar o pH da atmosfera. E aí nós teremos problema, né? Nós teremos esse pH desequilibrando sistemas na superfície. E aí, ó, o que a gente quer? Que esse ácido não seja produzido. Então, como começamos? O que se diz? O que se diz é o seguinte, ó, nós não podemos produzir, ou pelo menos deveremos reduzir a formação desse ácido. Então, presta atenção. Se eu quero reduzir, eu devo jogar essa reação para a esquerda. Se eu quero jogar essa reação para a esquerda, eu devo diminuir a produção de NO2 na primeira. Para diminuir a concentração de NO2, eu preciso jogar para a esquerda de novo. Então, ele está me perguntando, ó, indique aquela ou aqueles que atuando sobre o equilíbrio 1, tende a reduzir a produção de ácido nítrico no equilíbrio 2. Então, se eu quero reduzir isso, trago para cá. Para trazer para cá, eu preciso reduzir isso. Aí a reação se desloca no sentido inverso. Então, eu preciso não produzir NO2 na primeira. Para não reduzir NO2 na primeira, vamos analisar o que ele me deu. Lembra? Fuga ante a força. Princípio de Le Chatelier. Saca? Vamos lá. 1. Injeção de O2. Cara, se tu injetas O2, o que é que vai ocorrer? Tu estás fazendo uma força nos reagentes da equação 1. Se tu estás fazendo uma força no reagente da equação 1, ela vai se deslocar no sentido direto e é o que tu não queres. Então, ó, 1, injeção de O2 vai jogar para onde eu não quero. Esquece ela. Mata. 1 está fora. Olha só. 2, elevação da pressão. O que é que tu lembras? Pressão funciona em sistemas gasosos. O equilíbrio se desloca para o lado de menor quantidade de gás. Quantos mols gasosos eu tenho desse lado? Ó, 2 mais 1, 3. 3, 2 mais 1. Quanto eu tenho do outro lado? 2. Se eu aumentar a pressão, 3 corre para 2. 3 corre para 2, vai para lá. Eu quero ir para lá? Não, eu quero vir para cá. Sentido inverso. Então, se liga. 1, não serve. 2, não serve. Agora ele diz, ó, redução da temperatura. Gente, olha, aqui ele foi maldoso. Ele foi maldoso. Ele sabe que você está nervoso. Então, o que é que ele fez? Ele disse mais 27 quilocal. Gente, isso aqui não está no formato ΔH, tá? Isso aqui está no formato o quê? Energia liberada. Energia liberada. Sacou? Então, se a energia foi liberada no sentido direto, se tu reduzires a temperatura, o que é que vai acontecer? A reação vai correr para o sentido direto. Concorda? Então, tu não queres que isso aconteça. Então, até agora, ó, 1 não serve, 2 não serve, 3 não serve. Legal? Legal. Então, agora, veja bem, ó, se tu reduzes a pressão, ora, você viu que é o inverso do 2, ó. Se a elevação da pressão jogou no sentido direto, a redução vai jogar no sentido inverso. Show? Então, encontramos o primeiro fator, o 4. Concorda? Agora, presta atenção no 5. Elevação da temperatura. Ela vai no sentido o quê? Endo. Tá certo? Se ela vai no sentido endo, e eu sei que é exo no sentido direto, ela vai correr para o sentido inverso. Então, também vai me ajudar. Então, se eu fizer as etapas 4 e 5 em cima do sistema 1, eu terei o deslocamento do equilíbrio no sentido inverso. Isso vai diminuir a quantidade de NO2, fechou? E isso vai fazer com que a gente diminua a quantidade de HNO3 na natureza. Tá? Então,
indica aquela que, atuando sobre o equilíbrio 1, tende a reduzir a produção de ácido nítrico no equilíbrio 2, tá? Então, você tem as etapas 4 e 5, ficando com o item de resposta, letra C. O nosso tempo passa voando, né? Essa daí é uma das opções, né, de questões que podem cair na prova de Química. E eu queria que você trouxesse mais dicas, né, de quais são os temas que podem ser abordados aí no exame desse ano, hein? Olha só, é muito comum, a prova de Química, ela é uma prova muito equilibrada, sempre foi. O Enem é muito cuidadoso com a prova de Química. Então, nós temos estequiometria, nós temos equilíbrio químico, que a gente discutiu um dos tópicos de equilíbrio químico. Nós temos questão de orgânica, reação orgânica e forças intermoleculares. Ambiente. A galera tem que entender que tudo que ele aprende tem que ser focado e jogado na condição cidadã, na formação do cidadão enquanto ele convive com o meio ambiente. O Enem, ele foca nessas relações da química com o ambiente. Jorge Negri, professor de Química, obrigada, viu? A gente continua daqui a pouquinho lá na internet, viu, Combinado, professor? obrigado. Muito obrigada. Agora eu tenho um recado para você aí de casa, gente. Vou falar sobre o ensino que dá resultado de verdade. É falar do Over Colégio e Curso. Não é à toa que o Over se tornou a escola número 1 no ranking do IDEB e top 10 no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo não, viu? São os dados do Ministério da Educação. O Over é hoje uma escola referência que tem a inovação como ponto-chave, além do foco nos resultados em todas as idades. O Over tem 237 medalhistas nas mais variadas Olimpíadas do Conhecimento e só em 2020 aprovou 420 estudantes no SISU, sendo 62 em Medicina. Tudo isso com o aporte de uma plataforma que integra o mundo online e offline, usando a tecnologia a nosso favor. Tá entendendo o que é resultado de verdade? Então acesse agora mesmo overcolégioecurso.com.br e descubra mais da educação infantil ao cursinho. Ensino que dá resultado é Over. Matrículas abertas 3231-1001. Aproveita! E olha só, no próximo bloco a gente segue falando mais agora sobre matemática com o professor Jefferson Paiva. Então a gente volta já já, não sai daí!